Programa não recomendado para menores de 10 anos. A nossa passagem bíblica de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Inclusive, eu presidi as 3 missas no acampamento do Instituto Hesed aqui na Canção Nova, agora final de janeiro, e o evangelho do sábado foi esse evangelho. Eu preguei sobre isso e mais uma vez tenho a alegria, a satisfação de poder falar sobre essa passagem tão singular. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava consigo no barco. E outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e esse se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, olha, você que não ouviu a homilia que o padre fez no acampamento do Instituto Hesed, eu hiperaconselho você a ir lá no Canção Nova Play, o nosso canal no YouTube, youtube.com/Canção Nova Play. Vai lá no acampamento, do Exército São Miguel, ouve a homilia de sábado, se chama Ele Acalma a Sua Tempestade. Está lá no Canção Nova Play, você pode ir lá conferir. Eu no meu canal no YouTube também, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, porque lá eu explanei sobre essa passagem, Ele Acalma a Sua Tempestade, com mais exatidão, Mas essa passagem é fantástica, existem muitos ensinamentos, Na homilia eu falei com mais profundidade, com mais tempo, na verdade. Aqui eu vou falar de maneira mais resumida. Existem muitos ensinamentos nessa passagem. E como nós conversávamos ainda há pouco, eu e a Juliana, muitas vezes a gente desconhece o propósito da tempestade, mas sempre tem um propósito na tempestade. Deus usa da tempestade, querido filho, querida filha, muitas vezes de formas que a gente não entende, mas Ele usa da tempestade para nos formar, nos ensinar, nos purificar, nos fazer menos orgulhosos, menos soberbos, mais dependentes dEle, mais humildes, mais amorosos, mais orantes, mais parecidos com Ele, Deus nos esculpe através da provação, da tempestade, que é um sinônimo de provação. Deus nos esculpe através das dificuldades da vida, isso é fato. Então não perca a fé quando você estiver na tempestade, não desanime. Deus está esculpindo você, está formando você, está através da tempestade preparando você para as coisas novas, porque sempre quando Deus quer nos confiar coisas novas, Ele permite que um montante de cruz nos alcance, que um montante de tempestade nos visite, porque a cruz precede a glória, a tempestade precede a bonança. Mas existem algumas coisas que podem nos ajudar muito a viver bem a tempestade, porque olha, a nossa vida é uma travessia de um grande mar, no qual muitas vezes nós encontraremos ventos agitados, nós encontraremos problemas, nós encontraremos tempestades, mas a agitação tem que estar no vento, não dentro de nós. Você percebe nessa passagem que os discípulos, eles estavam mais agitados que o mar. Por quê? Porque eles desconheciam quem estava no barco, melhor dizendo. Eles não tinham entendimento espiritual, Na tempestade a gente precisa buscar entendimento espiritual para viver bem a tempestade, para atravessá-la bem, para aprender tudo que precisamos aprender com ela e para chegarmos do outro lado. Eles não tinham entendimento espiritual deles mesmos, que eles eram escolhidos e amados, portanto protegidos ali por aquele Deus presente no barco, e eles não tinham entendimento espiritual de quem era Jesus, de quem estava no barco.
Então, bendita a tempestade que expande a nossa compreensão, que alarga o nosso entendimento espiritual e nos faz entender quem é Jesus. Tanto que no último versículo do evangelho que o padre leu, eles disseram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Essa expressão, quem é este, é um paralelismo bíblico. É como se eles estivessem dizendo: olha, nós não sabíamos quem estava no barco até esse momento. Nós não conhecíamos este homem aqui. Nós não sabíamos quem era esse Jesus. Mas agora nós sabemos quem é este que até o vento e o mar obedecem. Então a tempestade lhes deu um novo entendimento espiritual sobre o poder de Deus, sobre a dependência que eles precisavam ter de Deus, a confiança que eles podiam e deviam ter em Deus, porque este é aquele que até o vento e o mar obedecem. E não é qualquer um, não é um limitado pelas circunstâncias. Será que você, no meio da sua tempestade, você está buscando o entendimento espiritual através da oração, para saber quem é Deus, para entender melhor quem é Deus, para entender melhor quem é você nas mãos de Deus, no projeto de Deus? Na tempestade a gente precisa buscar entendimento espiritual. Segunda lição fantástica: só enfrenta bem a tempestade quem guarda a palavra de Deus em si. E quem no meio da tempestade tem a palavra de Deus como uma bússola, para guiar, para mostrar o caminho. Porque veja bem, eles não guardaram a palavra de Jesus ali. Porque se você for pegar o original em grego com o qual foi escrito, o primeiro versículo, segundo versículo ali do Evangelho, Jesus disse: passemos para o outro lado. O verbo no original do grego estava no imperativo, ou seja, nós vamos passar para o outro lado, nós vamos lá para o outro lado. Uai, se Deus disse que eles iam chegar do outro lado, como eles iam morrer no meio do caminho? Isso mostra que eles não ouviram a palavra de Jesus. Jesus não era Deus ali presente no barco? Sim ou não? Sim. Jesus não disse: nós vamos passar para o outro lado? Disse. Mas então por que eles desesperaram, se agitaram mais do que o mar, perderam a fé e a confiança? Porque eles não guardaram aquilo que Jesus tinha dito. Eles não entenderam, né, em primeiro lugar, e não guardaram, porque se eles tivessem guardado, filho ou filha, eles não estariam desesperados. Eles estavam desesperados porque faltava-lhes, como eu já disse, entendimento espiritual. Eles não sabiam quem Jesus era. Eles estavam desesperados porque, além de lhes faltar entendimento espiritual, eles não guardaram a palavra de Jesus. Jesus disse: nós vamos passar do outro lado. É imperativo, nós vamos chegar lá. E se Deus disse que nós vamos chegar, Deus disse que nós vamos chegar e nós vamos chegar. Eu não sei qual é a sua tempestade. Talvez seja uma tempestade psíquica, a depressão, a ansiedade, a tempestade na saúde, tempestade financeira, tempestade nos relacionamentos, a tempestade emocional, a tempestade no casamento, a tempestade da perda de alguém, de algo que você não entende. Às vezes acontece uma coisa ruim, a gente não entende, uma perseguição, é o filho sempre doente, é o marido que não te ajuda, você sobrecarregado, é a traição da esposa. Mas foque-se na voz de Jesus e na palavra de Jesus. Foque-se no meio dessa tempestade, desse cansaço que parece que não vai embora. Foque-se na voz de Jesus e dedique mais tempo à oração. Porque veja bem, outro ensinamento fantástico: a nossa oração, ela tem o poder de despertar Jesus. Porque Jesus estava dormindo no barco. Mas por que ele estava dormindo? Porque ele guardou em si a palavra do Pai, né? Ele guardou em si a palavra do Pai. Ele guardou na sua mente, no seu coração. Então ele sabia que ele não ia morrer ali. Ele estava descansado. Tem uma tradução do Evangelho que diz que ele levou até um travesseiro e estava na polpa do barco, né? Dormindo, tranquilo. Mas os discípulos, por mais que eles fossem sem fé, por mais que eles tivessem medo, por mais que eles deixaram ali, né, o inimigo soprar a dúvida, eles foram frágeis, fracos, óbvio,
Mas eles tiveram uma virtude. Eles não pararam na fraqueza deles, na dúvida, no medo, na angústia, porque nós somos frágeis e humanos. Às vezes, o medo, a dúvida, a fraqueza nos atinge, nos visita e a gente não consegue reagir. Mas eles não pararam nisso. O que eles fizeram? Eles rezaram, eles clamaram: Jesus, nos ajude. Senhor, nós estamos morrendo, o Senhor não se importa, vem nos ajudar. Porque eles podiam, está tudo perdido mesmo, então vamos jogar no mar e já vamos me matar de uma vez. Poderiam. Deixa Jesus dormir, nós vamos tudo morrer, pelo menos ele dorme sonhando e descansando, né? Tem gente que é assim, no meio da tempestade já entrega os pontos, deixa o mar nos engolir, deixa o barco se encher de água mesmo, porque não tem jeito, não dá para lutar pela família, nunca vou sair dessa depressão, nunca vou vencer essa insônia, nunca vou pagar essa conta, nunca vou vencer esse vício. Eu vou deixar de lutar porque a batalha já está perdida. Não é essa postura, não é essa atitude, não é isso que Deus quer de você, é você mesmo. Ele quer que você lute, Ele quer que você se levante, Ele quer que você faça o seu melhor. Você ainda não está fazendo o seu melhor para tirar o seu filho das drogas. Você ainda não está fazendo o seu melhor para restaurar o seu casamento. Você ainda não está fazendo o seu melhor para superar esse vício, essa depravação que te invade. Para superar essa depressão, luta, levanta e começa a rezar. Porque a tua oração, a minha oração, a nossa oração, ela tem o poder de acordar Jesus, de despertar Jesus. Porque às vezes parece que Jesus está dormindo. Ele não está dormindo, ele está vendo, só que ele respeita a nossa liberdade. Mas às vezes uma oração de clamor atrai a intervenção direta de Jesus na situação. Aquele clamor da alma: Jesus, eu estou perecendo, me ajuda. Então aqueles discípulos, eles foram sábios para transformarem a fraqueza deles em oração. Eles foram sábios o bastante, filho, filha. Eles foram sábios para transformarem os limites deles em oração. Talvez você já cedeu à fraqueza da alma. Talvez você já deixou a dúvida te dominar. Porque os santos padres, eu dizia na missa ontem à tarde, quem viu pela TV Canção Nova, a homilia já foi postada lá no Canção Nova Play, também no meu canal no YouTube, você pode assistir depois. Mas eu dizia que os santos padres, sobretudo os padres do deserto dos primeiros séculos da igreja, eles diziam que com relação às tentações de fé, aquelas dúvidas, medos, preocupações exageradas que o inimigo vai soprando no nosso ouvido, na nossa mente, para nos fazer perder a fé, os santos padres, os padres do deserto nos ensinavam que a gente tem que não enfrentar essas situações, essas tentações, mas fugir delas. Não enfrentar tentações contra a fé, mas fugir, refugiar-se em Deus, para que Ele nos levante e manifeste o seu poder. Mas talvez você já caiu, você já cedeu à tentação contra a fé. Talvez o teu coração, você mesmo, está cheio de dúvida. Deus não está agindo, Deus não está ouvindo, Deus não está vendo. Deus nunca deixa de te amar, de cuidar de você, de estar com você. Mas muitas vezes no meio das tempestades você tem que se levantar e tornar o teu medo, transformar teu medo, tua dúvida, teu pavor, tua depressão, tua ansiedade, teu desânimo em oração, acordando Jesus. Acorde Jesus com o seu clamor, com a sua oração. Coloque agora os seus joelhos no chão, aí onde você está, e comece a rezar. Clame a intervenção dEle, porque Ele pode intervir. Ele pode. Talvez hoje a sua tempestade, filho amado, filha querida, é esse cansaço que você está sentindo, que não passa, né? Às vezes o cansaço parece que não passa. É um cansaço da alma. Mas Deus pode te libertar. Ele pode acalmar as tuas tempestades, o teu coração. Mas faça a sua parte, guarde a voz dEle. Ore, entregue-se a Ele.